viu só? Só se falou em Alien nos últimos tempos. Mas os aliens já estão aqui há algum tempo. Já pensou como é não pertencer ao lugar onde você vive? Bom, parece que muita coisa aqui não foi feita para seres sem polegares. Mas tem outros jeitos de ser que também não parecem muito apropriados para o planeta Terra, né? Pelo menos um alien pode voltar para o seu planeta assim que perceber que o lugar não está sendo bom o bastante para ele. Mas e para os humanos? Bom, com o alien, isso não é problema meu. Oi, gente, eu me chamo Laura, mas hoje vocês podem me chamar de Hungry Ghost. E eu vou falar sobre Margot está em apuros, ou o título original, Margot Got Money Troubles. Sim, alguém está passando por algo difícil, esse alguém é a Margot. Muito fácil de entender nessa frase, mas por que ela está em apuros? Essa é uma série de 2026 da Apple TV, protagonizada pela Ellie Fanning, uma das queridinhas de cinema, e faz um resumo básico do que pode ser a vida de uma garota de 20 e poucos anos hoje em dia. Apaixonada por literatura, Margot é como muitas outras garotas que tiveram um desfecho bem mais brando e feliz. Mas o intuito dessa obra não é deixar o seu coração quentinho, embora ela consiga até fazer isso em algumas vezes. Mas no todo, aqui acontece muito mais o contrário e mostra uma realidade muito comum para várias mulheres, que por necessidade acabam recorrendo à venda de conteúdo adulto. Olha, eu particularmente acredito que não é necessário apoiar esse tipo de trabalho para concordar com as decisões que a Margot toma, por exemplo. Até porque é uma história que nos leva a ter muita empatia dela. E é uma coisa que nesse mundo acaba não existindo tanto, né? Mas eu acho que quando se fala de mulheres no contexto geral, a empatia é menor, e não só dos homens. Não se engane. A empatia é pouca até das próprias mulheres também. E eu acho que obras como essa são importantes para desestigmatizar algumas situações. Eu não tô falando aqui que é para tornar esse tipo de conteúdo uma coisa normal, normalizar isso, ou dizer que é uma maneira viável para trabalhar, mas tirar o peso que muitas meninas acabam tendo que suportar por conta dessa escolha. Eu gosto do quanto a série é honesta em mostrar que a personagem comete vários erros e más escolhas também, mas nada disso faz dela uma má pessoa. A série é divertida e dramática também nos momentos certos. O que podemos ver no primeiro episódio é quase um diário íntimo da Margot. Logo no primeiro episódio, a estudante acaba se envolvendo com o professor, casado. Isso acontece não porque ela se apaixona por ele, mas porque de certa forma ela se apaixona por ela mesma através dele. Ele se torna uma fonte de confiança para uma menina que é uma caloura, que acabou de chegar na faculdade e não tem muita confiança no que ela faz. Por mais que ela seja uma ótima escritora, como várias pessoas dizem, ela não tem essa confiança, ela não acredita em si. E ao ver uma pessoa que deveria ser uma autoridade dizendo que o que ela faz é bom, ela acaba querendo mais daquilo e é nisso que ela se envolve com esse cara. E só nessa parte aí a gente já vê que ele não é uma pessoa com tão boas intenções assim, né? Afinal de contas, ele é um cara casado e tá se utilizando da autoridade de professor para se beneficiar. Então vamos ver. Ela não é certa, claro, ela tá tomando uma decisão extremamente equivocada, erradíssima, mas ele é o mais velho, ele tá colocando o próprio emprego em risco. Então vejam que a pessoa que tem mais responsabilidade nessa situação é ele. Mas em um panorama geral, a gente costuma ver nessas situações a mulher sendo muito mais culpada. E é o que vai acontecer com ela ao longo dos episódios. Ela vai sofrer muito mais as consequências disso do que ele. E é uma situação que tem uma tendência curiosa de acontecer, né? É algo que bate muito com o pensamento da Simone de Beauvoir, que é uma filósofa feminista extremamente conhecida. E ela sempre coloca a figura da mulher como outro, né? Que é o que ela lê na sociedade. Que a mulher é sempre o outro. Ela nunca é o alguém. Assim como o alienígena, o outro é aquele que não faz parte do grupo, um estrangeiro, um não pertencente. Assim são as mulheres na sociedade. Não são integradas como um grupo, são o outro até entre si.
E num caso como esse, num relacionamento que envolve uma grande diferença de idade, experiência e hierarquia, a sociedade costuma examinar cada passo da mulher enquanto minimiza o papel do homem que ocupa a posição de autoridade. Então, sempre vão pegar pequenas ações que aquela mulher fez de errado, mesmo que não tenham a ver diretamente com aquilo, e vão justificar o que o homem está fazendo com base nisso. Ah, é porque ela é promíscua. Ah, é porque ela usa roupas curtas. Ah, é porque pipipi, popopó. É sempre uma maneira de culpar as outras mulheres. E eu falo isso porque é importante a gente se policiar sobre isso. Eu falo diretamente para mulheres, tá? Porque eu sei que os homens fazem essas coisas, mas saber que outras mulheres também fazem isso é bizarro, porque um dia você pode ser a vítima daquilo que você tá fazendo. E como se tudo isso fosse pouco, a Margot acaba engravidando. Pra que tu foi meter um filho com aquele otário? E a partir desse ponto, a gente vê um pouco mais da vida pessoal da Margot. A mãe dela é um show à parte. Eu diria que todos os personagens dessa série são muito bem escritos, né? Porque eles são excêntricos e interessantíssimos. Acho que dava pra fazer uma série individual de cada um deles no seu mundinho respectivo. Mas a Cheyenne, Amadinha de Cheyenne, quer ver o cheiro? ela é uma mãe incrível. Não porque ela é uma ótima mãe, tá? Ela é uma boa mãe. Mas porque ela consegue ser essa mãe que ela é, mas ao mesmo tempo viver a vida dela, do jeitinho dela, sabe? Ela é bem perua e ela é muito vaidosa. E assim que ela sabe da situação da Margot, ela rejeita completamente a ideia de ser avó. Bom, uma mulher tão chique, tão diva, não deveria ser avó tão jovem, né? Ou talvez nunca deveria. Bom, tem algumas vozes icônicas que eu acho que a Cheyenne poderia, sim, entrar no hall. Por que não? E assim, falando mais sobre a Margot, ela é bem diferente da mãe dela, né? Que tem esse estilo mais independente, mais doidinha mesmo. Ela parece ser bem centrada, mas ao mesmo tempo ela romantiza muito a vida, né? Como uma boa fã de literatura. E ela parece ser um pouco ingênua porque ela decide seguir com a gravidez. A gente sabe que nos Estados Unidos é possível fazer essa decisão sem ter problemas judiciais, mas mesmo assim ela opta por levar a gravidez adiante. E não é uma coisa que as pessoas ao redor dela estão apoiando, né? A melhor amiga dela, Becca, tenta fazer ela desistir. Na verdade, desde quando ela se envolveu com o professor, essa amiga tenta alertar ela, mas vai tudo em vão, né? Porque ela tá tão obcecada com essa ideia de ser vista, de se sentir confiante, que ela simplesmente não consegue sair dessa. E com o bebê é a mesma coisa, mas aqui a gente vê um pouco de afeto e de identificação com a própria criança. A ideia que passa, às vezes, é que ela não imagina os problemas que podem surgir por causa disso, mas ao mesmo tempo ela já está passando por vários deles. E essa identificação acontece justamente porque a mãe dela, quando engravidou, passou por uma situação muito parecida, né? Ela teve um caso com um homem casado também, que é o pai dela, e mesmo assim ela decidiu seguir adiante com a gravidez. Ela também não tinha suporte. E ainda assim conseguiu cuidar da filha até que bem, né? Ela chegou na faculdade. E é isso, a Margot se enxerga muito no próprio filho. Ela se identifica com a forma como ele foi gerado, e isso por si só já é o primeiro vínculo que eles têm, né? Antes mesmo da criança nascer, ela meio que já ama ele porque teve todo esse processo dela se apaixonar por ela mesma e ver valor na vida que ela levava, e ela sentiu isso na vida do próprio filho. E é até muito bonito, sabe? Eu fiquei muito emocionada nessa parte, porque você vê que as justificativas dela estão muito ligadas ao amor próprio. Então, essa jornada dela de ter o filho tá muito ligada à jornada dela de aceitação, de auto-amor. E realmente é muito bonito, porque talvez dê pra você sentir um pouquinho do que seja o amor de uma mãe. Que é um amor que é ainda maior do que o amor próprio que ela vai ter por ela, porque não tem explicação, né? Nesse momento você já vê que ela é mãe, ela não precisa estar com o bebê no colo para ser mãe dele, ela já é a mãe dele pela forma como ela pensa dele, como ela fala sobre ele. Enfim, é realmente muito bonito. E você vê que ela é uma boa pessoa, ela realmente se preocupa com essa vida de grávida que ela tá tendo, em dar a melhor vida possível pro filho dela.
e é muito fofo mesmo. Então, eu gosto muito das escolhas dessa série. Claro que ela foi inspirada num livro, né? Então, isso facilita um pouco a profundidade das coisas. Mas, pelas reviews que eu li, eu vi que é uma adaptação que tá sendo muito bem aprofundada, né? Que tá respeitando bastante o background da história. Então, a gente entende, sim, que é uma história muito rica e que tem, sabe, várias camadas e que elas estão ligadas, né? Por mais que ela não amasse o pai da criança, ele fez ela ativar uma coisa nela que o filho também tá sendo responsável. Então vejam que ela não tá criando um bloqueio, por mais que seja uma situação terrível, né? Tem até uma cena que ela encontra esse homem com a família dele e ela toda grávida, com a barriga enorme. E ela tem que fingir que não conhece ele, sabe? Passar pelos filhos dele é uma situação bem humilhante. Mas ao mesmo tempo, isso tá sendo positivo pra ela por dentro, né? Por mais que por fora esteja criando outros problemas, esteja prejudicando a vida dela, mas por dentro é como se esse bebê tivesse curado ela e ela chega a falar isso algumas vezes. E realmente é lindo, tá? É muito bonitinho mesmo. Eu acho interessante como a série não transforma essa decisão dela numa defesa moral, como se fosse, a Margot, ela é tão boazinha que ela não vai, né, o bebê. É mais uma coisa sobre conexão, uma coisa que ela sentiu, sabe? É uma decisão que faz sentido para a própria trajetória dela. Isso é muito bacana. Mas por mais bonito que isso seja, não anula todas as dificuldades que existem na trajetória de gravidez, né? O corpo dela tá mudando, ela começa a ter enjoos e problemas com as colegas de quarto. E, enfim, é uma jornada muito pesada mesmo. E acho que a série, por mais que ela seja bem delicada, né? Que tem um tratamento de imagem muito bonito, né? O visual dessa série, a fotografia como um todo é muito bonita. E a direção de arte nem se fala, né? Se a gente for pensar nas roupas que ela usa e as cores que estão expressas ali, é uma série muito, muito apurada, né? Falando nesse sentido visual. Mas ela não deixa de mostrar essa realidade de uma gravidez e também do pós, né? Que é quando o bebê nasce. E ela também já tá lidando com a falta de dinheiro, né? Porque ela trabalha como garçonete, ela acabou de ingressar na faculdade, então ela não tem experiência com nada mesmo. E não tá conseguindo pagar pelo enxoval, a mãe dela acaba ajudando ela bastante. E o tempo todo essa figura do pai dela é como se fosse um fantasma, né? Ela lembra muito dele, mas a mãe dela parece ter algum remorso dele, tem alguma situação não resolvida entre os dois. E fica meio que nessa. A gente sabe que ele é um lutador de WWE e não temos mais informações. Fica até uma coisa assim, né? A gente não sabe como é que vai ser quando ela encontrar com ele de novo. E quando ela vai comunicar, né, sobre o bebê para o pai do bebê, né, que é o professor dela, ele já chega na conclusão de que ela deveria, né, a criança, mas ela não quer. E aí, meio que ela se afasta dele por completo e ele não tem mais acesso às informações sobre isso, tirando o momento que eles se encontram durante a compra do enxoval. E como eu falei do pai da Margot, ele é uma outra ponta interessante dessa história, porque ele tem todo um universo junto com ele, né, que é o do WWE. Muito legal, tá? E essas partes se incluem também no que eu falei sobre a fotografia dessa série, muito linda. E ele é um cara que é aposentado, né? Já não tá mais no prime dele e tá tendo alguns problemas físicos. E a gente vê um pouquinho da jornada dele, que ele se separou da esposa. E a Margot acaba contando que tá grávida e mostra um pouquinho dele voltando lá pra visitar ela depois de muito tempo, né? Que eles não se veem e nem se falam também. E assim, ele foi super ausente, né? Mas pelo pouco que ele deu pra filha, parece ter sido bem afetuoso até, e pra própria Chayane também. Mas enfim, a gente sabe que um relacionamento necessita de muito mais que um relacionamento de pai e filha e também de um relacionamento romântico, né? Por mais errada que essa relação fosse. A gravidez da Margot vai avançando e os problemas dela com dinheiro também. E então o filho dela nasce, é uma cena muito bonita, né? A gente sabe que a Cheyenne não queria que ela tivesse o bebê, mas ela acaba sendo muito importante nessa jornada, tanto que ela tá na cena do parto e ela tá dando força pra filha dela, uma cena muito bonita, assim, de amor materno mesmo, tanto das duas quanto com o novo integrante da família. Sabe, é uma série muito afetuosa mesmo. E muito humana, eu acho, por trazer essas questões de erros, sabe?
E a partir disso a gente vê as primeiras dificuldades da Margot como mãe, né? Que são ainda maiores do que da gravidez, que vai de seios machucados, a não saber trocar o bebê, choros incansáveis que fazem com que ela perca 2 das colegas de quarto dela. E nisso fica uma delas que acaba sendo uma grande amiga para toda a jornada dela na história, assim, uma amizade muito fofinha mesmo. E a situação dela com o dinheiro vai ficando mais complicada ainda. E aí chega um momento que ela é demitida, porque também ela não tá conseguindo dar conta do trabalho com o bebê e ela fica na pindaíba mesmo. E aí, quando isso acontece, é, ela acaba conhecendo o OnlyFans e ela vê nisso talvez uma possibilidade de ganhar alguns trocados. E ela precisa muito de dinheiro, ela, sabe, não tem. A mãe dela não é rica para conseguir ajudar ela tanto. Então, ela faz isso de uma maneira bem anônima, sem aparecer o rosto dela nem nada, e ela vê que tá dando um certo retorno. E nisso ela começa a acompanhar outras 2 meninas que já estão lá há mais tempo, que se expõem bem mais, e começa a se inspirar muito nelas. E nesse meio tempo, o pai dela acaba chegando lá, e ela deixa ele ficar na casa dela, e ele acaba sendo uma babá para o bebezinho dela, enfim, um suporte a mais, e é nisso tudo que a série vai deslanchando. Essa parte dela com o OnlyFans é muito interessante, porque chega um momento que ela começa a se inspirar para escrever roteiros e histórias mais aprofundadas para, sei lá, usar aquilo que ela gosta de fazer, né, que é escrever, no contexto que ela pode. Isso é bem interessante, mostra um pouco de adaptação dela, né? Porque nem sempre você pode viver daquilo que você ama fazer, mas às vezes é possível fazer alguma coisa para, sei lá, ter uma pequena realização dentro daquilo, pelo menos. E além disso, né, sempre que alguém descobre essa vida extra dela, ela é muito julgada e muito criticada, né? Até pelos familiares, pessoas próximas, amigos também, vira um negócio assim bizarro. E como a gente acompanhou desde o começo, dá pra ver que não é pra tanto, sabe? Sim, é uma coisa horrível e principalmente pelo estigma que isso tem para uma mulher, né? A forma como a mulher é desvalorizada a partir do momento que ela se expõe fisicamente, eu acho isso bizarro, porque a gente tem uma cultura que faz com que a mulher seja um objeto, né, basicamente. Que se você tem tantos usos sexuais ou quer que seja, você já é inutilizável para alguns homens. E nessa série a gente vê o quanto que a Margot é humana, o quanto que ela é real, o quanto que ela é uma pessoa com um coração valioso, que ela tem uma história própria, né, uma vida que talvez tenha se desvirtuado em algumas situações, mas ela é uma pessoa real como você. E ela tomou decisões ruins, sim, mas ela tá fazendo o que ela pode para conseguir viver e conseguir sustentar o filho dela. Então você entende que é, é muito ridículo rir disso ou criticar ela por isso. Porque o que mais que ela poderia fazer, né, nesse caso? Ela não tinha muitas opções, né? Ela tenta encontrar empregos formais, mas não tem como. Ela não consegue manter. É a única coisa que realmente está sustentando ela naquele momento. E é muito engraçado como isso se volta contra ela. Porque é algo que está abastecendo o nicho masculino, principalmente específico, mas esse mesmo nicho não tá cansado, né, de apontar dedos para as mulheres que fazem esse tipo de coisa. Essa é uma questão que atinge milhões de mulheres, não só na série, né? Na vida real, a gente tá cansado de ver isso. Existe um termo até, se chama penalidade da maternidade. Diversos estudos mostram que mães recebem menos oportunidades de contratação, promoções e aumentos salariais, quando comparadas tanto a homens quanto a mulheres sem filhos. Enquanto a paternidade costuma ser associada à responsabilidade e maturidade, a maternidade é frequentemente vista pelo mercado como um obstáculo. E muitas pessoas apontam, né, que esse trabalho de venda de conteúdo adulto é um exemplo de prostituição, talvez, ou uma prostituição virtual, algo nesse sentido. E pensando nesse contexto, né, não estou colocando aqui, mas se a gente for visualizar assim, essa é uma forma de trabalho que está no mundo há muito tempo, né? Tanto que a gente escuta muito que essa é a profissão mais antiga do mundo. Não sei ao certo, mas é um dito popular. Isso não acontece porque existe algo inerente às mulheres com esse tipo de atividade, mas porque as desigualdades econômicas de gênero sempre existiram. Então é algo que a nossa própria sociedade cria e ela mesma pune.
Como se fosse assim, o erro mesmo é ser mulher. Não importa onde você tá, você sempre vai estar errada. Veja que a Margot, ela veste milhares de minorias ao mesmo tempo, sabe? Como mulher. Então ela acaba sendo muito acusada, muito criticada por todos. Acho que todas as pessoas sentem que tem uma linha moral maior que a dela, mas você vê que ao mesmo tempo tá todo mundo cometendo vários erros. A feminista Silvia Federici argumenta que o corpo feminino sempre ocupou um lugar central na organização econômica da sociedade. Durante séculos, o trabalho realizado pelas mulheres, seja doméstico, reprodutivo ou sexual, foi explorado, controlado e invisibilizado. E é justamente por isso que o debate sobre o trabalho sexual é tão complexo também até na linha feminista. Porque existem outras autoras que identificam a atividade sexual como uma forma de exploração patriarcal e defendem que essas atividades são formas de exploração. E também tem outras que defendem que essas são formas de trabalho legítimas, que representam autonomia para as mulheres também. Mas o que todas elas acabam concordando na maioria das vezes é que a vulnerabilidade social e a falta de oportunidades costumam ter um peso enorme nessas trajetórias. Então, acho que a série ela é muito legal ao ponto de equilibrar temas tão tensos e pesados com um visual muito interessante e criativo. Tanto que eu me vesti desse jeito pra fazer esse vídeo, me pintei inteira. Porque eu queria fazer jus a ela, que é realmente muito bem trabalhada nesse sentido, e eu fiquei com muita vontade de ler os livros também. Sem falar da trilha sonora também, que desde a abertura, né? E falando nisso, a abertura em si, o videozinho da abertura é muito bonitinho. E, sério, eu pensei em várias coisas. Eu assisti super rápido essa série, porque ela é bem legal mesmo. Ela é engraçada, dramática, ela tem tudo que você imaginar. E traz muitas reflexões sobre ser mulher também. Eu sei que é um tema que eu bato muito aqui, mas aqui não tem como não enxergar isso, né? Não tem como não enxergar isso. Não tem como você não se colocar no lugar da Margot o tempo todo enquanto assiste essa série. E eu também gosto muito como essa série também não se leva tanto a sério, mas também não impede de falar sobre essas coisas. Acho que é um belo fecho em muitas produções recentes, né, que tentam tanto serem legais e cool, bonitas visualmente, mas acabam não sendo sobre nada e não trazendo nada de legal pra gente pensar. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu amei assistir Margot Got Money Troubles. Eu espero que vocês assistam também a série. Ela tá disponível na Apple. E ela é muito boa mesmo. Se vocês tiverem oportunidade, também leiam os livros e contem aqui, porque eu também tenho curiosidade. Se vocês já conheciam a série, me falem o que vocês acharam, quais foram os pontos que foram mais legais pra vocês. E até a próxima. Volto em breve com mais conteúdos pra vocês. Tchau!